30 graus à noite em Florianópolis? Eu nunca vi isso aqui. E aí, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience. Chegando de viagem agora, fiquei 6 dias fora. E é o que eu descubro, que tá 30 graus à noite em Florianópolis. Isso não é comum, nem de dia dá 30 graus. Eu moro em Florianópolis há 20 anos e eu nunca vi. Poucas vezes eu vi a temperatura chegar a 34, 35 às 3 horas da tarde, que geralmente o pico da temperatura é sempre às 3 da tarde, né? De dia. E agora tá simplesmente 30 graus à noite. Eu nunca vi isso, juro pra vocês, eu nunca vi isso. Nasci aqui perto de Florianópolis, numa cidade chamada Laguna. Lá a temperatura deve estar isso também. E eu nunca vi isso acontecer. E aí eu vim pensando agora, eu falei, a decisão de ir pro Chile, atravessar a cordilheira, de não fazer isso em janeiro ou em dezembro, foi acertada. E aí vocês me perguntam, pô, mas aí vai passar a cordilheira no inverno. Bom, eu não entendo muito de moto, vocês sabem, né? O que eu tenho aprendido, o que eu sei hoje é o que eu aprendi nesses 2 anos aí tendo NMAX. Pra quem não conhece a região da Argentina, Córdoba, Mendoza, é muito quente. É muito quente mesmo, é uma área meio desértica assim. Como eu passo de avião lá por cima, é uma área que não tem muita vegetação. Então é como se tu passasse por um deserto antes da cordilheira. E a cordilheira é outro deserto, só que é gelo, porque é alto. Então eu fiquei pensando, pô, a melhor época para viajar pro Atacama, pra cordilheira e por aí vai, é no verão, óbvio, porque as cordilheiras vão estar praticamente descongeladas só nos picos mais altos, 4.000 metros, 3.000 metros e 500, é que vai estar congelada. Mas eu fiquei pensando, eu falei, meu, vai ser muito sacrificante pra mim atravessar a Argentina, né, de Uruguaiana na divisa, o percurso que eu vou fazer até Mendoza. Eu vou passar perto de Córdoba, São Luís, Rio Quarto, e são cidades que são praticamente no meio do deserto, são muito quentes. E é muito sacrificante viajar de calça de cordura, de jaqueta, capacete, num calor desse. E principalmente pra moto. Imagina, a moto sente muito mais no verão, eu acho. Então assim, o fato de eu optar por ir em maio é porque, pra quem não sabe, eu sou triatleta, então todo ano, praticamente todos os anos, eu faço o Ironman Brasil, que esse ano vai ser dia 26 de maio. Então eu peço férias, desde que eu trabalho na aviação há 13 anos, eu peço férias sempre em maio para poder fazer o Ironman. Então, coincidentemente, eu vou estar de férias e é nessa época que eu posso ir. E vai estar frio. Possivelmente eu vou pegar menos 10, entre 0 e menos 10 na cordilheira. Porém, antes de chegar na cordilheira, eu vou pegar temperaturas bem amenas. Talvez até muito frio também. Mas eu acho que a moto vai sentir muito menos. Eu e a moto vamos sentir muito menos do que no verão. Então o risco de acontecer alguma coisa, eu acho que é muito menor. De dar um problema no motor, pode ser que aconteça? Pode, tomara que não aconteça. Mas eu acho que no verão a chance de acontecer alguma coisa, de superaquecer a moto, é muito maior. Obviamente que no meio da cordilheira, no verão, não é tão calor assim. Eu não vou pegar a temperatura de 30 graus no meio da cordilheira. Só que a cordilheira são 300 e poucos quilômetros. Daqui de Florianópolis a Santiago são 2.900 quilômetros. Ou seja, se eu for no verão, eu vou pegar a maior parte do trecho desses 2.900, 2.300 quilômetros, 2.400 quilômetros num calor infernal. Então, muito melhor ir no inverno. Foi por isso que eu decidi, também por causa das férias, por causa do Ironman, eu decidi ir na verdade, né, antes do inverno. E eu gosto muito de viajar em abril, maio, porque é uma época que aqui no sul, pelo menos, chove muito pouco, então são temperaturas amenas e céu limpo. Foi assim que eu fui pra Serra do Rio do Rastro, é assim que eu gosto de viajar, temperatura amena, tu pode ir agasalhado, né? Efeito cebola, no começo do dia tá bem frio, mas depois a temperatura vai para 25, 24, fica gostoso.
Então, como eu pretendo viajar só de dia, eu vejo que é muito melhor viajar no inverno. E agora eu cheguei aqui em Florianópolis, são 23h49 da noite e tá esse calor de 30 graus. Eu fico imaginando quanto que não tá de dia. Eu não perguntei pra minha mulher quanto tem dado de dia, mas deve estar batendo fácil aí 38, 39, ou seja, eu nunca vi isso aqui. Uma coisa é tá lá em Fortaleza, em Recife, Manaus, que esse tipo de temperatura em Cuiabá, primeira vez que eu vi 42 graus marcando nesses relógios que ficam no meio assim, 42 graus à noite, primeira vez que eu vi essa temperatura foi em Cuiabá. Quando eu entrei na aviação fiquei assustado. É praticamente temperatura no Texas, no deserto. E depois eu vi isso também no Rio de Janeiro, 41 graus à noite. No Rio de Janeiro também é comum acontecer isso. Em Vitória, tava em Vitória hoje. Mas aqui em Florianópolis não é comum. A gente está no sul do Brasil. Então aqui não é comum essa temperatura. Fiquei um pouco assustado. E aí me veio essa ideia de fazer o vídeo porque eu fiquei pensando, eu falei, meu, imagina viajar no verão com esse calor. O quanto eu não ia sofrer e quanto a moto não iria sofrer. Então assim, eu acho que eu vou pegar frio, eu acho, vai ser sacrificante. Em alguns trechos sim, mas eu acho que a decisão foi acertada. E também, óbvio, não passar no inverno mesmo, né? Essas informações assim eu fui buscando, até vi muitos vídeos, muito mesmo, do Paulão Ice. O Paulão é um cara que ele é amigo do Marco Bastos, amigo nosso também. Eles se conheceram na viagem do Marco para Atacama. E o Paulão é um cara que conhece a América do Sul inteira. É um cara simples, gente boníssima, mora em Foz do Iguaçu. Quem puder aí acompanha o canal dele. O cara entende muito, ele já foi de XRE pro Atacama, já foi para tudo quanto é lugar, Machu Picchu, Ushuaia, e não só uma vez, ele foi várias vezes para todos esses lugares. Então, todas essas informações sobre a viagem, muitas dessas informações eu peguei no canal dele. Que é um cara que ele tem muita experiência, ele é um cara muito gente boa. O Marco falou, quando ele citou o nome do Marco no canal, eu mandei mensagem pro Marco. O Marco falou, não, eu conheço ele. A gente se conheceu na viagem para Atacama. E o que tu precisar pode mandar mensagem para ele que ele responde. E ele respondeu mesmo. Eu perguntei para ele se era uma boa ideia. E no meio de maio ele falou, se tu puder em outra época vai, mas se não der, vai. Eu já vi vídeos na internet de gente passando com nevasca. É perigoso, é muito perigoso. Às vezes fecha lá os passos fronteiriços, né? Mas se tu não tem outra época pra ir, vai nessa época mesmo. Então ele me falou, se tu pode ir em outra época, vai. Mas se não pode, dá pra ir. Vai pegar frio, mas não vai pegar, talvez, nevasca. Então acho que a minha decisão de ir em maio tem a ver também com Ironman, com as minhas férias e também com a temperatura mais amena. Então eu fui na Decathlon lá em Santiago. Em Santiago é assim, né? Qualquer supermercado que tu vai, tu encontra esqui, óculos daqueles de grandão pra descer as neves lá e tal. E tu encontra esse tipo de equipamento, como é que fala? Fugiu o nome agora. Aquelas roupas de baixo pra dias frios. Tu encontra barato assim. Então eu fui na Decathlon em Santiago e achei esses produtos, comprei segunda pele, calça segunda pele, camisa segunda pele, balaclava, luva de corrida, tudo isso, e gastei tipo R$120, eu acho. Então tô indo bem preparado pro frio. Tô acostumado também a ir pra Santiago com 0, -1. Obviamente que de moto a sensação é muito pior, né? E no meio da cordilheira triplica isso. Então eu nunca fui na cordilheira. Fico em Santiago, que é no pé da cordilheira, mas eu nunca estive lá dentro. E aí eu tava conversando hoje não, essa semana, com o Samuel Rossi, um amigo nosso aí, que é tripulante também, começou a fazer triatlon, tá dando umas corridinhas. E encontrei ele lá em São Paulo e ele falou, eu falei, e aí Samuel, tá indo voar hoje e tal? Ele falou, tô indo pra Mendoza. Eu falei, pô, legal, e aí, tá indo de benefício, tá indo de avião? Ele falou, então, a gente vai de avião, mas eu e o comandante Kirsch estamos levando as bicicletas para atravessar a cordilheira de bicicleta. E eu falei, meu, vocês vão realizar meu sonho, porque o meu sonho a princípio era ir de bicicleta ou correndo,
Mas já que não dá, não tenho tempo pra isso, eu vou de scooter mesmo. E assim, eu tô ansioso pra saber como é que tá sendo a viagem. Ele tá lá agora. Ele foi dia 26, hoje é dia 30, então ele já deve estar voltando. E aí eu perguntei, pô, Samuel, mas e aí, vocês vão atravessar a cordilheira num dia só? Como é que vocês vão fazer? Ele falou, não, tem hostel no meio da cordilheira. Eu não sabia disso. E aí ele me deu a ideia de olhar no Booking.com. E ele falou, meu, tem uns 4, 5 hostels no meio da cordilheira. E eu fui ver os preços, 30, 40, 80 reais a diária. Dá pra acreditar? Então eu tô começando a replanejar a viagem pra talvez não ficar em Santiago, porque os hostels em Santiago são muito caros. Tem de 200 até 800 reais. E são lugares que eu só vou passar a noite pra dormir. O resto eu vou ficar andando de moto. Então ele me deu essa dica preciosa de ver os hostels no meio da cordilheira. Então eu vi que tem Uspallata, que era a princípio a cidade que eu vou ficar, no pé da cordilheira, uma cidadezinha depois de Mendoza, ou seja, a última cidade antes da cordilheira. Só que aí eu já vi que tem esqueci o nome dos lugares agora. Bom, deu branco agora no nome dos lugarzinhos que tem lá no meio da cordilheira, que tem os hostels. E aí eu já anotei os endereços, porque eu tô pensando seriamente em ficar no meio da cordilheira, passar uma noite lá. Deve ser do caramba. Deve ser animal acordar com o sol nascendo no meio da cordilheira. Então eu ainda tô reprogramando isso aí.